Os deputados estaduais aprovaram hoje, em sessão extraordinária, na Assembleia Legislativa de Alagoas, uma lei que visa proibir os estabelecimentos públicos ou privados de exigirem um comprovante de vacinação contra a Covid. A repórter Beatriz Lacerda está de volta com a gente para falar agora desse outro assunto também ligado à Assembleia. Bia, a lei precisa ser sancionada ainda. Então, assim, houve a aprovação do projeto de lei, inclusive não foi por unanimidade, né? Teve votos contras também, né? Enfim, teve uma discussão, mas agora cabe ao governador em exercício exatamente sancionar ou não essa lei, é isso? Perfeito, Edson. Então, hoje, em uma votação durante a sessão ordinária aqui na Assembleia Legislativa, o projeto de lei de iniciativa do deputado Antônio Albuquerque, do Partido Republicanos, recebeu algumas emendas, mas foi aprovado, viu, pela maioria. E o texto da lei diz que fica proibida a exigência do cartão de vacinação, ou seja, do passaporte vacinal para entrar em locais públicos ou privados. Então, antes, vocês lembram que muitos lugares, né, onde a gente frequentava bares, restaurantes, consultórios, até em órgãos da administração pública, esse passaporte vacinal, ele era exigido. E agora, pelo texto da lei, ele não será mais exigido. Aliás, é proibido exigir isso. Só que, como você bem disse, para que possa valer na prática, o texto ainda precisa ser sancionado pelo governador ou pelo presidente da mesa diretora aqui da Assembleia Legislativa. Então, dando um exemplo para vocês, a Universidade Federal de Alagoas, bares, restaurantes, consultórios médicos exigiam isso, né, para os seus alunos, bem como servidores públicos, ocupantes de cargos públicos, inclusive prefeituras de todo o estado que chegaram a pedir, solicitar quem estava nessas funções públicas a apresentação do passaporte de vacina, né, para continuar trabalhando. Foi até polêmico esse ponto. Agora não precisa mais. Não é mais necessário pedir para que trabalhadores de prefeituras e do governo tenham esse passaporte, apresentem esse passaporte, nem tampouco em estabelecimentos públicos e privados. Edson? Exatamente, Bia. E lembrando que cabe ao governador, no caso agora o presidente do Tribunal de Justiça, sancionar essa lei. Se ele vetar a lei, os deputados ainda podem, numa nova votação, derrubar o veto do governo e, mesmo assim, né, exatamente colocar a lei em validade, né? Ainda não há validade dela, foi aprovada, mas ainda tem esse processo aí, vamos aguardar. Importante ressaltar, né, Bia, que a gente tem visto, claro, nos últimos meses, né, graças à vacinação, à proteção das pessoas, o número de casos caindo de Covid, né, o número de óbitos também, e tudo por conta da vacinação. Claro que seria interessante manter um pouco mais, porque pode ser que a gente tenha uma outra situação aí. Tem muita gente, por exemplo, que não tomou a segunda dose, tem gente que não tomou nem a primeira dose. E, de certa forma, essa necessidade de apresentar um documento, que não tira o pedaço de ninguém, na verdade, isso, né? Mas essa dificuldade incomoda algumas pessoas. Vamos aguardar para ver o que acontece, mas, de fato, a gente já não tem dúvida alguma de que a vacina protege, né? Foi bom você ressaltar isso, né? Ainda estamos na pandemia, embora com números muito menores do que em períodos anteriores. Então, deputados que votaram contra a aprovação desse projeto, né, que proíbe a exigência do passaporte vacinal para a entrada em estabelecimentos, alegaram justamente isso, que não há essa dificuldade em apresentar o documento e que aprovar esse texto proibindo a exigência do passaporte seria engessar o momento em que a gente está vivendo, com bons índices, mas que o dia de amanhã ninguém sabe, né? Se a pandemia pode evoluir com o surgimento de novas variantes e aí seja ainda necessário apresentar esse passaporte vacinal para viajar, para entrar em estabelecimentos fechados, por exemplo. Então, quem votou contra o projeto achou que era muito cedo ainda esse tipo de aprovação, achou que deveria sim se expirar mais, mas a maioria entendeu que já não é mais necessário, então, apresentar o passaporte pelos bons índices que nós alcançamos com a redução de mortes e também de infecções por coronavírus aqui em Alagoas. Agora segue o projeto para aprovação do governador em exercício, o desembargador Clever Loureiro. Edson? Ok, Bia, obrigado pelas suas informações. A gente só chegou até aqui justamente por conta da vacina, não é?